Fala, pessoal, tema agora frações, tá? Tema super importante, não tem como a gente caminhar aí, iniciar um curso, né, dar sequência num curso sem dominar os conceitos de fração. Bom, quando a gente fala de fração, galera, a primeira definição que tem que vir na nossa cabeça é que a fração, ela é uma divisão, é um A sobre B, né? Então a gente tem ali uma forma de anotar a fração. E essa forma, galera, define pra gente como o cara aqui de cima sendo o numerador. Ah, então aqui nós temos o numerador e aqui embaixo nós temos o denominador. Quando a gente olha para o denominador, galera, eu quero chamar muita atenção e presta atenção aqui, o denominador de uma fração, ele nunca pode ser nulo, tá? Então, uma das grandes coisas que vai acompanhar você em qualquer curso aí é você lembrar que o denominador, ele é sempre diferente de zero. Ou seja, não existe divisão por zero, tá? Então, a gente vai garantir isso aí já quando a gente define fração. Então, fração, denominador, nunca vai ser zero. Bom, importante entender que a fração representa uma divisão, onde A é a parte e B é o todo. Então, por exemplo, eu tenho uma pizza, tá? Essa pizza, galera, o que vai acontecer? A gente vai dividir ela em 5 partes. E eu vou lá e como 2 partes. Então, quando eu penso nessa ideia, você pegou a pizza, dividiu em 5 partes iguais, tá? Vamos colocar aqui o desenho para ficar melhor. Vamos dividir não em 5, mas 6 partes, vai ficar mais fácil. E você foi lá e comeu 2 partes. Uma parte aqui, outra parte aqui. Então, quando eu penso na ideia de fração, galera, é a parte... Qual foi a parte consumida? 2. Pelo todo, que aí, no caso, 6. Então, galerinha, nós temos 1/3 aí como a fração que representa o que a gente consumiu daquela pizza. Então, fração é uma divisão, é a parte pelo todo. Acompanha que vocês vão entender isso bem aí mais para frente, quando a gente entrar em probleminhas, tá? Galera, fração inversa. O que é uma fração inversa, né? A fração inversa é você inverter o número mesmo. Então, você vira para você e fala assim, eu tenho um número, 1/3. 1/3, galera, a fração inversa dela vai ser 3 sobre 1, tá? Então, lembrando que um número inteiro tem denominador 1 sempre. Então, quando você olha para o número 3, na verdade é 3 sobre 1. Peraí, gente, dá mais um exemplo? Tá bom, 5 sobre 2. Qual é a fração inversa de 5 sobre 2? É 2/5. Então, numa fração inversa, o que era numerador vira denominador, o que era denominador virou numerador. Você inverte a fração, beleza? Bom, feito isso, galera, vamos falar sobre o que é uma fração simétrica. O que são números simétricos, né? 2 e menos 2. A ideia de simetria, sinal trocado. Ó, inversão eu troco, simetria, sinal trocado. Então, quando eu olho para a simetria, se eu tiver a fração 1/3, vamos pegar o exemplo anterior ali, a fração 1/3, galerinha, a fração 1/3, o simétrico dela vai ser menos 1/3. Gente, peraí. Então, você está me dizendo que se eu tiver uma fração menos 7 sobre 2, a fração simétrica é 7 sobre 2, tá? Então, o que a gente passa a ter aí? A gente passa a ter o conceito de inverso e de simétrico, beleza? Bom, aí, galerinha, a ideia agora é ser mais prático, né? O que eu preciso para poder dar sequência num curso, né? As dificuldades que a gente traz às vezes, não lembra. Hoje a gente vai falar sobre soma e subtração de frações. Quando a gente fala de soma e subtração, olha o que o cara está falando, ó, só podemos somar ou subtrair frações com o mesmo denominador. Então, aqui no quadro tem alguns exemplos para a gente fazer, tá? Repara que o denominador aqui é 2, aqui é 2, então você vai basicamente repetir o denominador e fazer a operação aqui em cima. 1 mais 3... Bom, 1 mais 3, 4 sobre 2. Galerinha, quando eu faço 4 sobre 2, isso vai dar um número inteiro. Então, eu posso executar a divisão, uma vez que fração representa uma divisão. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Agora, vamos para baixo. Olha lá. 5 menos 5/3 menos 2/3. Olha para o denominador. O que ele tem? O mesmo denominador. Beleza? Então, se ele tem o mesmo denominador, galerinha, aqui é o 3, tá? E vamos lá. Repete e agora opera em cima. 5 tira 2.
Legal. 5 tira 2, galera, vai ficar 3. 3 sobre 3, que vai te dar 1. Ou seja, a gente está na mão ali com a fração, né, que vai dar 1 inteiro, que a gente fala, é a fração 3 sobre 3, dá 1 inteiro. Ah, gente, até aí tá tranquilo, né? Olha lá, agora com 3 elementos na brincadeira, ó. Você vai olhar o denominador, são todos iguais, então você repete o denominador, que é 2, e opera em cima. 7 mais 5 menos 3. Galerinha, 7 mais 5, 12. 12 menos 3, 12 menos 3 vai dar 9. 9 sobre 2. Não tem o que fazer. Ah, no máximo dá para simplificar. Ali não tem simplificação, tá? Já a gente vai falar sobre simplificação de fração. Ali o que a gente tem é 9 sobre 2, que se você quiser escrever isso é 4,5, né? Ah, gente, eu tenho dificuldade com esse tipo de conta. A gente vai ter um módulo de conta aí com vírgula, tudo direitinho. É só acompanhar os módulos, tá? Mas lembrando ali, é simples. Quer ver, ó? Pensa assim, você tem R$9, vai dividir para 2 pessoas, 4,50 para cada um, beleza? E aqui embaixo já está um pouquinho diferente, olha lá. Opa! Olha esse exemplo. Nesse exemplo aqui, os denominadores são diferentes. Ih, gente, então vai ter que fazer mais alguma coisa. Vai. Aí a gente vai ter que fazer o MMC, né? A gente vai ter que colocar no mesmo denominador comum. Então, o MMC, mínimo múltiplo comum, mas quando a gente traz para a fração, a gente fala que ele vai dar para a gente o denominador comum, o cara que vai estar ali embaixo. Então, vamos lá. Primeira coisa é olhar quem são os caras que estão envolvidos. 3, 4 e 5. E a gente vai fatorar o 3, o 4 e o 5. Né? Para quem não lembra a fatoração, pega lá no módulo de números primos em fatoração. Fatorar, decompor um número, tá? É você ir dividindo ele por fatores primos. Lembrando que os primos são aqueles números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo. Anota aí que isso é importante. Quem são os principais primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, tá? Muito cuidado. O 2 é o único par primo. E uma outra coisa importante, 1 não é primo, tá? O 1 não é primo. Então, o primeiro fator que a gente vai ter aqui, galera, é o 2. Se o 2 divide alguém, a gente põe ali. Ele não divide o 3, mas ele divide o 4 e o 5. Por 2, ele vai dar 3, 1 e 5, tá? Agora, o 2 já não divide mais ninguém, tá? Vou por 3, 3, 1, 1, 5. O 3 já não divide mais ninguém, e eu mudo agora pro 3, vai pro 5, que é o próximo primo, 1, 1, 1. Então, galerinha, o que eu passo a ter aqui é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, a gente chegou num novo denominador, que é o 60. Só que agora o denominador, ele é comum. Só que, galera, ajustar o denominador, eu vou ter que ajustar o numerador também. E como é que eu faço esse ajuste, tá? Esse ajuste, galera, você vai pegar um novo denominador, dividir pelo denominador anterior. Você vai pegar 60 dividido por 3, 20. E multiplicar pelo cara que está ali em cima. Então, 60 por 3, 20. Show? 20 vezes 1, 20. Chique. Mas, pega agora o 60, divide ele por 4. 60 dividido por 4, galera, vai dar 15. 15. Aí eu multiplico o resultado pelo cara aqui de cima. 15 vezes 1, 15. E vamos lá. Por último, menos, que ali é menos, 60 por 5. 60 por 5 dá 12, né? E 12 vezes 2 vai dar 24. Então, ali agora que eu coloquei todo mundo no mesmo denominador, eu tive que ajustar as minhas frações, porque eu passo a ter a fração ali, ó, 20 sobre 60. 20 sobre 60, eu posso simplificar em cima e embaixo por 20, que vai dar 1/3. Então, galera, eu volto na fração equivalente, né? A gente tem a fração irredutível, que seria a fração 1/3, e aí eu volto, né? Eu tenho infinitas frações equivalentes a ela, aí eu volto na primitiva, na primeira fração, que é irredutível, que é 1/3.
Só que 20 sobre 60 equivale a 1/3, certo? Só que de denominador 60, que é o que eu preciso para estar com o mesmo denominador. Então, feito aquilo ali, ó, 20 mais 15, 35. 35 tira 24. 35 tira 24. A gente passa a ter 11/60 avos. Lembrando, galera, que quando a gente olha para o denominador e ele é maior, tá? 10 ali, a gente coloca avos, né? Então, 11 avos, né? 7 12avos. Aqui, 15/60 avos, a gente acrescenta a palavra avos. Beleza? Bom, até aqui, ok? A gente começou a fazer as operações. Jaime, explica um pouquinho melhor essa ideia da simplificação. Vamos lá, vamos dar sequência para a gente poder também entrar em multiplicação e divisão. Então, a gente já entendeu que a gente tem frações equivalentes, né? O que é uma família de frações equivalentes? São frações que têm o mesmo resultado, né? No final das contas, eles te dão o mesmo resultado. Ela só está numa forma mais ampla ali. Então, quando eu vou olhar uma fração, por exemplo, 7 sobre 21, galerinha, a pergunta é, será que tem alguém que divide 7 e 21 ao mesmo tempo? É isso que você vai perguntar, tá? E aqui vem o conceito de MDC. Esse aqui foi o conceito de MMC, mínimo múltiplo comum. O conceito de MDC é máximo divisor comum. Então, quando você olha para uma fração, tá? E você quer descobrir se ela tem como simplificar, você pega o numerador e o denominador envolvido e calcula o MDC. Diferente do MMC, galera, o MDC, tá? O número que está aqui tem que dividir todo mundo. Aqui. Aqui não, o 2 dividia só o 4 funcionou, o 2 dividia só o 2 funcionou, o 3 dividia só o 3 funcionou. Aqui não, tá? E aí, se tiver dificuldade, pega o módulo de MMC e MDC lá. Aqui o MDC, você tem que escolher um número que divide todo mundo ao mesmo tempo. Um número primo. Então, ó, o 2 é primo, mas 2 não divide ninguém. O 3 divide o 21, mas não divide o 7, então ele não entra. O 7. O 7 divide tanto o 7 quanto o 21. Então, galerinha, quando eu acho esse cara aqui, ó, eu acho o MDC. O MDC, o máximo divisor comum entre 1 e 3, é 7. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo por 7, né? E aí, ao dividir por 7 aqui em cima, vai dar 1, exatamente esse cara que aparece aqui. E ao dividir por 7 aqui, vai dar 3, exatamente o cara que aparece lá de lá. Então, a sua fração é 1/3. Então, quando a gente quer simplificar uma fração, a gente procura um divisor comum. No caso, o maior divisor comum, tá? Quando a gente chega nessa situação aqui, a gente fala que a fração está na forma irredutível. Ela não tem mais o que fazer. Bom, peraí, gente. Então, você está me dizendo que se eu pegar uma fração assim, ó, é 24 sobre 36 avos. Quero simplificar ela. Bom, você pode vir tentando valores, né? Por 2 dá, não sei o quê. Ou vai calcular o MDC. Se você calcular o MDC aqui do ladinho, ó, rapidinho, você vai pegar 24, 36, puxa a barrinha. Lembra que você vai usar número primo. O primeiro número primo é o 2. O 2 divide os dois caras? Divide. Então, se o 2 divide os dois caras, aqui dá 12, aqui dá 18. O 2 continua dividindo? Continua. Aqui dá 6, aqui dá 9. Beleza. Tranquilo. Será que o 2 continua? Não. O 2 divide aqui, mas não divide aqui. Então, eu paro com 2. O próximo cara é o 3. O 3 divide os dois? Divide. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Existe algum valor que divide os dois ao mesmo tempo ali? Não. Então, galerinha, quem é o nosso MDC? É o 12, certo? E aí, o que acontece? A gente passa a ter 24 por 12, dá 2, que é exatamente esse cara que está aqui. 36 por 12, dá 3. Então, essa aqui é a fração irredutível de 24 sobre 36. Beleza? Então, galerinha, é praticar, é lembrar de como calcular essas coisas, de como ir fazendo essas contas rápidas aí. Belezinha? Então, só lembrando, MMC e MDC são coisas diferentes, tá? Assiste lá o módulo. Beleza? Bom,
Agora vamos falar das outras duas operações importantes nesse momento para a gente. A gente vai falar da operação de multiplicação e da operação de divisão. Tá? Gente, o nosso objetivo nessa aula é só relembrar as operações e a gente vai ter, né, o próximo módulo aí fazendo probleminhas, resolvendo problemas com vocês aí. Bom, galerinha, então vamos falar da multiplicação. A multiplicação, ela traz para a gente a seguinte ideia: numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, eu brinco que é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, se você tem A sobre B vezes C sobre D, você vai fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, eu passo a ter A vezes C dividido por B vezes D. Então, pronto. Essa é a ideia. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Gente, não é multiplicação cruzada. Multiplicação cruzada é uma proporção, é outra coisa, tá? Se você tivesse A está para B, assim como C está para D, isso não é multiplicação de fração. Isso é proporção. Tem o igual aqui. Aí sim você multiplica cruzado, A vezes D, é igual a B vezes C. Só que lá é uma coisa diferente. Lá é uma multiplicação de frações, tá? Então, pronto, tá ali. Vem comigo aqui. Vamos pegar um exemplo numérico? Bora lá? Então, eu tenho 2/5 vezes 3/7. Galerinha, 2/5 vezes 3/7, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Então, nós temos 6 sobre 35. Repara, galera, que não dá para simplificar. A fração vai ficar 6 sobre 35, tá? Não, o MDC ali é 1. Então, não vai fazer diferença para a gente. Então, ela fica desse jeito. Ah, beleza. Então, se eu tiver 7/3 vezes 1/5 vezes 9/4 vezes 2/5, nossa, olha isso. Gente, aqui você pode fazer o seguinte: como é tudo multiplicação, você vai olhar em cima e embaixo se dá para simplificar. Como assim, ó? Por exemplo, o 7 em cima, tem algum múltiplo de 7 embaixo? Não. Então não dá para simplificar. Então é de cima com de baixo. O 1 é 1. 9. Opa, o 9, galera, dá para simplificar com 3. Então, antes de eu fazer a conta igual um maluquinho, eu vou simplificar. E ao simplificar aqui, ó, 9 com 3, aqui dá 1, aqui dá 3. Né? Eu dividi aqui por 3 e aqui por 3. Bom, legal. Repara que também o 2 pode simplificar com o 4. Aqui dá 1, aqui dá 2. Aqui vai diminuir a sua conta. Ah, gente, mas se eu não tivesse simplificado? Filho, se você não tivesse simplificado, não tinha problema nenhum. Lá no final, você ia simplificar. Então, você pode, na multiplicação, você pode fazer essa divisão antes, tá? Então, você pode fazer essa simplificação. Aí vai ficar, ó, 7 vezes 1, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 1, 21. Então, em cima eu tenho 21. Bora para baixo. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 10, 50. 21 sobre 50 é a multiplicação da fração ali. Então, muito cuidado. Se eu puder simplificar, é de cima com de baixo. Eu não vou simplificar, galera, de cima com de cima. É sempre seguindo essa ordem. Beleza? E aí, da multiplicação, a gente vai para a questão da divisão. A divisão, galera, a regrinha já é mais enjoada um pouquinho. Divisão vai ser, se você tem A dividido por B, que é a fração AB, pela fração D sobre C, você repete a primeira, AB, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra o que é a fração inversa? Você gira o cara. Então, o que é o inverso da segunda? C sobre D. E aí você faz de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, você passa a ter A vezes C sobre B vezes D. Acabou. Então, tá ali. Ah, Gê, me dá um exemplo. Com certeza. Vamos lá. Ó, meio vezes 3/5. Repete a primeira.
meio, vezes o inverso da segunda, 5 terços. Logo, a gente passa a ter 5 sextos. Né? Então, pronto, tá ali 5 sextos para a gente poder estar fazendo essas adequações aí. Lembrando que, depois de ter feito a inversão, é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Ah, Jaime, poderia ficar uma questão um pouquinho maior? Poderia. O cara poderia trazer para você isso aqui, ó. Meio mais 2 terços dividido por 1/4. Legal. Olha como é que começou a misturar. Agora o trem ficou legal. Ah, gente, pô, sempre tive dificuldade com isso. Gente, o segredo aqui é ir devagarzinho. Quem é a fração principal? A fração principal é essa aqui de cima. E aí, né, ela está sendo marcada por esse risco maior. Então, esse é o numerador e esse é o denominador. Então, primeiro eu vou fazer a soma ali em cima. Repara que o denominador é 2 e 3. Então, se você calcular o MMC, é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Lembra? Pega, divide, multiplica. Pega, divide, multiplica. Aqui embaixo não tem o que fazer, deixa quieto por enquanto. Aí agora a gente vai melhorar. 3 mais 4, 7. Então eu fico com 7 sextos dividido por 1/4. Com isso, galerinha, 7 sextos vezes... O que é o inverso de 1/4? É 4 sobre 1. 4 sobre 1. Então, e posso usar o recurso da simplificação, olha lá, ó. Aqui por 2 dá 2, aqui por 2 dá 3, e aí eu faço 7 vezes 2, 14, e 3 vezes 1, 3. Então, pronto, 14 sobre 3. Então, galerinha, é isso aí. Pega a lista de exercícios para fazer. É a aplicação básica dessas contas. Tem que treinar, tem que chegar firme com isso tudo aí para as aulas, tá bom? Aquele abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.